preocupação aqui no Brasil em relação aos produtos chineses, que vão chegar com mais frequência e em mais volume em território brasileiro. O Brasil é um dos alvos da esperada redistribuição maciça de produtos chineses dos Estados Unidos. A potencial, aí entre aspas, invasão preocupa o setor produtivo brasileiro, que defende um monitoramento cuidadoso das compras da China e a eventual adoção de mecanismos de defesa comercial. Algumas entidades já alertam para um salto na entrada de produtos da China no Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçado registrou só no mês de março as importações de calçado subiram 48% na comparação com o mesmo ano do ano passado. A principal origem dos produtos vem da China, alta de 52% da China. O diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Fernando Valente, já defende a criação de cotas para limitar as importações da China. Tá aí, Thales, essa é uma questão nesse momento. O governo brasileiro precisa olhar para esse aumento de importações da China com o fechamento do mercado americano para os chineses. Isso preocupa o Brasil? Pelo menos as empresas, as indústrias estão preocupadas com isso. O governo brasileiro também precisa se preocupar? A preocupação é grande, Fabíola, é grande. A ordem no governo é o seguinte: é hora de fazer as contas, saber como é que vai ser. Por quê? Porque vai ter muito produto chinês e de outros países vindo para o Brasil, porque não poderão ir para os Estados Unidos, mas também vai ter muito produto brasileiro que vai ter melhores condições de exportação. A hora agora é de fazer as contas, ver exatamente quanto a gente perde, quanto a gente ganha, onde a gente perde mais, onde a gente ganha mais e onde a gente tem que colocar o nosso foco. Essa é a ordem interna no governo. O próprio Haddad já disse que as coisas estão mudando a cada 24 horas e que não dá para agora, nesse momento, a gente ter uma avaliação exata, só fazendo as contas. A desconfiança é que o próprio Trump não tenha feito as contas. Não fez as contas e está tendo que refazer a estratégia dele no meio do caminho. Então a gente vai ter que esperar para esperar o Trump fazer as contas dele e a gente fazer as nossas contas também. E todos os países do mundo estão fazendo isso, refazendo suas contas. O que menos está fazendo é a China, que já chegou à conclusão de que é o seguinte: não dá para ter mais negociação com os Estados Unidos até o Trump parar essa loucura, e enquanto isso, vamos colocar nossos produtos no resto do mundo. Isso é um problema para o Brasil, porque vão vir os produtos manufaturados chineses, a indústria brasileira está preocupada, mas também, por outro lado, a gente sabe que vai colocar produtos no resto do mundo. Então, tem que ver. Nesse momento, a situação ainda não é trágica. Até a inflação desse mês agora marcou uma queda no ritmo da inflação. Então, a ordem é esperar, calma, muita calma nessa hora. Eles estão usando muito esse termo calma, mas quem está no olho do furacão diz que não é preciso ter calma, é preciso planejar, porque isso está acontecendo, né? E é imediato. A chegada dos produtos chineses aqui vai acontecer, já está acontecendo, como os números foram apresentados. Agora resta saber, criar cotas, será que esse é o caminho? Josias, como é que você analisa a reação que o Brasil deve ter a essa briga entre China e Estados Unidos? O Brasil precisa restringir os produtos chineses aqui no Brasil? É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, Fabíola. Esse embate entre Estados Unidos e China submete a indústria brasileira a um choque de realidade, um choque que expõe um atraso endêmico. A indústria brasileira, desde no final do século passado, quando começou uma abertura econômica incipiente no Brasil, a indústria se trancou no protecionismo. E se você faz uma comparação, Fabíola, nas relações com a China,
Veja o que está acontecendo hoje no Brasil. A indústria está amedrontada com a concorrência ou com a potencial concorrência de produtos chineses. E o agronegócio está soltando fogos com a perspectiva de intensificar os seus negócios com a China. O agronegócio, se você compara o comportamento do agronegócio brasileiro com o comportamento da indústria, você vê que um apostou na produtividade, na modernização, o outro ficou perdido no protecionismo, trancado no protecionismo, e agora pede ou insinua que o governo brasileiro talvez tenha que providenciar barreiras, cotas, para impedir que a indústria nacional seja submetida a uma concorrência, que virá, mantida essa insanidade tarifária, muito provavelmente chegarão aqui produtos chineses. É preciso analisar com muita parcimônia. Agora mesmo, no governo Lula, estamos aqui no terceiro mandato do Lula, foi lançada uma política industrial, o ministro Geraldo Alckmin, que é também vice-presidente da República, lançou uma política industrial e, de novo, uma política baseada na proteção, subsídios, e não se discute, lá atrás, quando se estabeleceu, quando estava em negociação essa política industrial, os industriais nacionais diziam, não, é preciso considerar que países como a Coreia, o Japão, por exemplo, nesse país a indústria cresceu porque foi amparada pelo governo, o governo bancou. É preciso lembrar que é verdade que houve lá na origem do desenvolvimento da indústria sul-coreana e japonesa, houve a participação do Estado, mas ali foram estabelecidas metas, um plano de progressão que apontava para um desenvolvimento da indústria. Aqui não. Aqui surgem os mimos do Estado, a proteção, o subsídio, o mimo tributário, e esses privilégios vão se mantendo sem que a indústria seja convidada a mostrar qual é o resultado do investimento que o Estado faz nessa hipotética política industrial sempre baseada no protecionismo. Se você olha o que aconteceu com o agronegócio, de novo, investimento, houve o Estado também na origem. A Embrapa está na origem do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mas o agronegócio, embora tenha ali um pedaço que é troglodita, neandertal, bolsonarista, que participou da tentativa de golpe, então tem um pedaço medieval do agronegócio, mas o grosso do agronegócio apostou na produtividade, na modernização, e hoje está disputando o mercado mundial. O agronegócio brasileiro é respeitado e temido no mundo, e olha para a China como uma janela de oportunidades. Já é a maior parceira comercial do Brasil, e o agronegócio estima que pode elevar os seus negócios com a China. Então, Fabiola, nós precisamos olhar com muito cuidado esse discurso agora da indústria nacional, dizendo, olha, vem aí os produtos chineses, daqui a pouco tem passeata na frente do Palácio do Planalto, de industriais pedindo cotas, pedindo tarifas, pedindo proteção, porque estão com medinho da concorrência chinesa. Evidentemente, nós temos que olhar o que entra no Brasil, temos que olhar essas eventuais exportações de produtos chineses com lupa e tal. Agora, esse discurso fácil de que a indústria está submetida a uma concorrência desleal e que é preciso, desde logo, olhar, e essa é a abordagem da indústria nacional, desde logo olhar para ver o que é que nós precisamos fazer para nos proteger, é preciso tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque isso leva ao atraso. Num cenário ideal, o Brasil precisaria submeter a sua indústria a uma concorrência que ela jamais sofreu. A indústria brasileira é protegida em excesso e essa proteção gerou atraso, Fabiola. Gerou um atraso industrial que agora estamos aí submetidos a essa perspectiva de concorrência e o medo da indústria. Esse medo, é preciso analisar esse medo também sob a ótica da proteção. Isso é muito interessante a gente poder refletir, né, de qual deve ser o papel do Brasil em tudo isso.